Sua mente está sendo bombardeada neste exato momento por pensamentos que podem destruir sua vida espiritual. Mas e se eu lhe dissesse que Cristo deixou 10 passos poderosos que podem transformar completamente sua mente e livrá-lo dessa guerra interior que você enfrenta todos os dias? Amados irmãos e irmãs, quantos de nós, neste exato momento, lutamos contra pensamentos que nos atormentam? Quantos desejam desesperadamente uma mente livre das amarras do pecado? Cristo nos deixou o caminho, e hoje revelarei os 10 passos que transformarão completamente sua mente. A mente humana é o campo de batalha mais disputado entre o reino de Deus e as forças das trevas. O grande pregador Charles Spurgeon costumava dizer que nossos pensamentos são as sementes de nossas ações, e se permitirmos que sementes corrompidas sejam plantadas em nossa mente, colheremos frutos amargos em nossa vida. Ele ensinava com profunda sabedoria que a pureza mental não é apenas desejável, mas absolutamente essencial para quem deseja caminhar nos passos do Mestre. Vivemos em uma geração onde somos bombardeados constantemente por imagens, sons e ideias que contaminam nossa alma. A televisão, a internet, as conversas vazias do mundo, tudo conspira para poluir o templo sagrado que Deus nos confiou. Mas há esperança, meus queridos. Cristo não nos deixou desamparados nesta batalha. Ele nos entregou princípios eternos que, quando praticados com fidelidade, têm o poder de transformar completamente nossa vida mental. O apóstolo Paulo nos exortou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que declaração poderosa! Paulo não está fazendo uma sugestão gentil, ele está dando uma ordem direta aos servos de Deus. Spurgeon ensinava que a mente renovada é a marca distintiva do verdadeiro cristão. Ele pregava que não podemos clamar ser seguidores de Cristo enquanto permitimos que nossa mente seja um depósito de lixo espiritual. A transformação começa de dentro para fora e tudo inicia no território de nossos pensamentos. Muitos crentes vivem em derrota constante porque negligenciam a importância da pureza mental. Eles oram, jejuam, frequentam os cultos, mas permitem que sua mente seja alimentada pelas mesmas fontes contaminadas que alimentam os ímpios. Isso é como tentar encher um balde furado, meus amados. Não importa quanto você coloque dentro, sempre estará vazio. Cristo sabia perfeitamente que a batalha seria travada primeiramente em nossa mente. Por isso, ele nos deixou instruções claras e precisas sobre como manter nossos pensamentos puros e alinhados com a vontade do Pai. Estes 10 passos que compartilharei hoje não são invenções humanas ou filosofias mundanas. São princípios extraídos diretamente dos ensinamentos do Senhor Jesus, testados e aprovados por milhares de anos de história cristã. O primeiro passo que Cristo nos ensinou é a vigilância constante. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância não é paranoia, é sabedoria. É reconhecer que temos um inimigo real que busca constantemente uma brecha em nossa armadura espiritual. Vigiar significa estar atento às portas de entrada da nossa mente. O que você permite que entre pelos seus olhos? O que você ouve com seus ouvidos? Que tipo de conversas você mantém? Que ambientes você frequenta? Todas essas são portas que podem tanto proteger quanto contaminar sua mente. Um cristão vigilante é como um porteiro fiel que examina cuidadosamente tudo e todos que desejam entrar na casa do seu Senhor. O segundo passo é a renovação através da palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2 nos ordena: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus é como água pura que lava nossa mente das impurezas acumuladas. Quando você medita nas Escrituras Sagradas diariamente, algo sobrenatural acontece. A verdade divina começa a desalojar as mentiras que o mundo plantou em seu coração.
Pensamentos de derrota são substituídos por declarações de vitória. Medos infundados dão lugar à fé inabalável. A Bíblia não é apenas um livro de informações, é o instrumento de transformação que Deus escolheu para renovar nossa mente. O terceiro passo é a prática da oração contínua. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, Paulo nos instrui: orai sem cessar. A oração mantém nossa mente conectada ao céu. É como um cabo de segurança que nos impede de cair no abismo da mundanidade. Quando oramos constantemente, mantemos nossos pensamentos focados nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. A oração não precisa ser sempre formal ou longa. Pode ser uma simples elevação do coração a Deus ao longo do dia. Quando um pensamento impuro tenta invadir sua mente, transforme aquele momento em oração. Quando a ansiedade ameaça dominar seus pensamentos, ore imediatamente. A oração é a respiração da alma. E uma alma que respira constantemente a presença de Deus não tem espaço para respirar os vapores tóxicos deste mundo. O quarto passo é o jejum espiritual das coisas que contaminam. Jesus ensinou sobre o jejum como uma disciplina espiritual poderosa. Mas há um jejum que vai além de abster-se de alimentos. É necessário jejuar também das influências negativas que alimentam nossa mente com veneno. Quantas horas por dia você alimenta sua mente com entretenimento mundano? Quantas horas você passa nas redes sociais, absorvendo conteúdos vazios e muitas vezes pecaminosos? Se inscreva no canal para receber mais mensagens que transformarão sua vida espiritual. E não deixe de conferir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com muito cuidado para ajudar você a aprofundar sua comunhão com o Senhor. Um jejum das mídias contaminadas pode revolucionar sua vida mental. Experimente passar uma semana sem assistir televisão secular, sem navegar sem propósito nas redes sociais, sem consumir notícias sensacionalistas. Substitua esse tempo com leitura bíblica, louvor, oração e conteúdos edificantes. Você ficará impressionado com a clareza mental que experimentará. O quinto passo é a prática do domínio próprio. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, Paulo declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que declaração extraordinária de poder e autoridade! Domínio próprio significa que você não é escravo dos seus pensamentos. Você tem autoridade dada por Cristo para capturar cada pensamento rebelde e submetê-lo à obediência. Quando um pensamento de luxúria tenta se estabelecer, você tem poder para expulsá-lo. Quando pensamentos de inveja ou amargura batem à porta, você tem autoridade para recusar entrada. Este domínio não acontece da noite para o dia, meus amados. É uma disciplina que se desenvolve através da prática constante. Cada vez que você escolhe rejeitar um pensamento impuro, você fortalece esse músculo espiritual. Cada vez que você redireciona sua mente para pensamentos santos, você está treinando sua alma para a santidade. É como um atleta que treina diariamente até que os movimentos corretos se tornem naturais e automáticos. O sexto passo é a comunhão genuína com outros crentes. Hebreus 10, versículo 24 e 25 nos ensina: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão verdadeira é um escudo protetor para nossa mente. Quando nos cercamos de irmãos e irmãs que amam a santidade, que falam palavras de edificação, que compartilham testemunhos de vitória, nossa mente é fortalecida. As conversas que temos com outros crentes podem ser como bálsamo curativo para uma mente ferida, ou podem ser como ferro que afia ferro, tornando-nos mais aguçados espiritualmente. Por isso Cristo nos chamou para vivermos em comunidade, não isolados. Mas cuidado, meus queridos, nem toda companhia que se diz cristã é edificante. Há aqueles que usam o nome de Cristo, mas vivem segundo os padrões do mundo.
Há aqueles que frequentam os cultos, mas suas conversas são cheias de fofocas, maledicências e mundanismo. 1 Coríntios 15, versículo 33, nos adverte claramente: não erreis. As más conversações corrompem os bons costumes. Escolha criteriosamente com quem você caminha. Busque a companhia daqueles que desafiam você a crescer espiritualmente, que oram com você e por você, que compartilham da mesma paixão pela pureza e santidade. Esses relacionamentos são presentes preciosos de Deus para nossa jornada de transformação mental. O 7º passo é a prática da gratidão constante. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, lemos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é um antídoto poderoso contra os pensamentos negativos e destrutivos que tentam dominar nossa mente. Quando você desenvolve o hábito de agradecer a Deus em todas as circunstâncias, algo extraordinário acontece em sua mente. Os pensamentos de reclamação e murmuração começam a perder espaço. A amargura que antes encontrava terreno fértil em seu coração, agora encontra um solo endurecido pela gratidão. Você começa a enxergar a mão de Deus até nas situações mais difíceis. A gratidão redireciona o foco da nossa mente. Em vez de fixarmos nossos pensamentos nas dificuldades, nas perdas, nas frustrações, passamos a reconhecer as bênçãos, as provisões, as misericórdias renovadas a cada manhã. Uma mente grata é uma mente protegida contra a depressão, a ansiedade e o desespero que assola tantas pessoas em nossos dias. Comece cada dia listando, ainda que mentalmente, pelo menos 5 motivos para agradecer a Deus. Pode ser a simples dádiva de estar vivo, a saúde que você tem, a família que Deus lhe deu, o teto sobre sua cabeça, a salvação em Cristo. Quanto mais você pratica a gratidão, mais natural ela se torna, e sua mente gradualmente se transforma em um jardim de reconhecimento em vez de um deserto de ingratidão. O 8º passo é o serviço abnegado ao próximo. Jesus declarou em Marcos 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando servimos aos outros com amor genuíno, nossa mente se liberta da prisão do egocentrismo. Muitos problemas mentais que enfrentamos têm raiz no excesso de foco em nós mesmos. Ficamos ruminando nossas próprias preocupações, nossas próprias dores, nossos próprios desejos não realizados. Essa introspecção excessiva é como um redemoinho que nos puxa cada vez mais para baixo. Mas quando saímos de nós mesmos para servir, quando estendemos a mão para ajudar alguém que está sofrendo, quando usamos nossos dons e talentos para abençoar outras vidas, nossa mente encontra libertação. O serviço nos tira do centro do universo e coloca Cristo de volta em seu lugar legítimo. Ele nos lembra que fomos salvos não apenas para nossa própria felicidade, mas para sermos instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. Quando você está ocupado fazendo o bem, fazendo a diferença na vida de alguém, preparando uma refeição para um necessitado, visitando um enfermo, consolando um enlutado, sua mente simplesmente não tem tempo nem espaço para pensamentos tortuosos e destrutivos. O 9º passo é a meditação nas promessas de Deus. Josué 1, versículo 8 nos instrui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar não é simplesmente ler, é ruminar, é mastigar espiritualmente a palavra até que ela seja completamente absorvida por nossa alma. As promessas de Deus são âncoras para nossa mente em meio às tempestades da vida. Quando meditamos nelas, quando as repetimos, quando as declaramos sobre nossa vida, estamos construindo fortalezas de fé em nossa mente que resistirão aos ataques do inimigo. Cada promessa é como uma pedra sólida sobre a qual podemos firmar nossos pensamentos. Há promessas de paz para os momentos de ansiedade, há promessas de provisão para os tempos de escassez, há promessas de cura para os dias de enfermidade, há promessas de vitória para as horas de batalha. Quando você enche sua mente com essas verdades eternas, as mentiras do diabo perdem seu poder sobre você.
Escolha algumas promessas específicas que falem ao seu coração e memorize-as. Escreva-as em cartões e coloque-as onde você possa vê-las regularmente. Colhe-as no espelho do banheiro, na geladeira, no painel do carro. Deixe que essas promessas se tornem parte da paisagem da sua mente. E quando os pensamentos de dúvida e medo vierem, e eles virão, você terá munição espiritual pronta para a batalha. O 10º e último passo que Cristo nos ensinou é o arrependimento contínuo. Em Lucas 13, versículo 3, Jesus foi claro e direto. Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento não é apenas para o momento da salvação, é um estilo de vida para quem deseja manter a mente pura. Arrependimento genuíno significa reconhecer quando permitimos que pensamentos pecaminosos se estabeleçam em nossa mente e fazer uma mudança de direção imediata. Não é simplesmente sentir remorso, é tomar uma decisão firme de abandonar aquele padrão de pensamento e voltar-se completamente para Deus. É como fazer uma limpeza profunda regularmente em nossa casa mental, removendo toda a sujeira que se acumulou. Muitos crentes lutam porque acumulam pensamentos não confessados, mágoas não perdoadas, ressentimentos guardados em lugares secretos da mente. Esses pensamentos são como lixo emocional, que começa a apodrecer e contaminar tudo ao redor. O arrependimento regular é o ato de levar esse lixo para fora, de expô-lo à luz da presença de Deus e receber a purificação do seu perdão. 1 João 1, versículo 9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que promessa maravilhosa! Deus não apenas perdoa, Ele purifica. Ele não apenas cobre nosso pecado, Ele limpa profundamente nossa consciência e restaura a paz em nossa mente. Desenvolva o hábito de fazer um exame diário de consciência. Antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre seus pensamentos ao longo do dia. Houve momentos em que você permitiu que pensamentos impuros permanecessem? Houve ocasiões em que você julgou alguém injustamente em seu coração? Houve instantes em que a inveja ou a cobiça tocaram sua mente? Confesse essas coisas a Deus imediatamente e receba o perdão e a limpeza que Ele oferece gratuitamente. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, vocês podem estar pensando que estes 10 passos são difíceis demais, que exigem um esforço sobre-humano. E vocês têm razão. É impossível caminhar nestes passos com nossas próprias forças. Mas agradeço a Deus porque não estamos sozinhos nesta jornada. O Espírito Santo que habita em nós é quem nos capacita, é quem nos fortalece, é quem nos guia em cada passo do caminho. Em Filipenses 2, versículo 13, Paulo nos assegura: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é pelo nosso poder nem pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus que vive em nós. Quando você clama por ajuda, quando você reconhece sua fraqueza e depende totalmente da graça divina, é aí que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Estes 10 passos não são uma fórmula mágica que produz resultados instantâneos. São princípios de vida que, quando praticados com persistência e dependência de Deus, transformam gradualmente nossa mente. Assim como uma escultura não se forma com uma única martelada, mas com golpes repetidos e precisos, a mente pura se desenvolve através da aplicação diária e consistente destes princípios ensinados por Cristo. Haverá dias em que você tropeçará. Haverá momentos em que pensamentos indesejados invadirão sua mente apesar de todos os seus esforços. Não se desespere, não se condene. A condenação vem do inimigo, mas a convicção vem do Espírito Santo. A convicção nos leva ao arrependimento e à restauração, enquanto a condenação nos paralisa na culpa e na vergonha. Quando você cair, levante-se imediatamente, confesse seu pecado, receba o perdão de Deus e continue caminhando. Provérbios 24, versículo 16 declara: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que diferencia o justo não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar cada vez que cai. Lembre-se também de que esta jornada não é solitária. Você faz parte de um corpo, a Igreja de Cristo,
onde há irmãos e irmãs enfrentando as mesmas batalhas. Seja transparente com pessoas de confiança. Compartilhe suas lutas. Peça oração. Tiago 5, versículo 16 nos encoraja. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A transformação da mente é um processo contínuo que durará até o dia em que veremos Cristo face a face. Naquele dia glorioso, seremos completamente transformados à sua imagem. Mas até lá, somos chamados a cooperar com o Espírito Santo nesta obra de santificação, aplicando diligentemente os princípios que nosso Senhor nos ensinou. Permita-me compartilhar algo profundo, que mudará sua perspectiva sobre esta jornada de purificação mental. A mente pura não é simplesmente uma mente vazia de pensamentos ruins. Não é criar um vácuo mental onde nada existe. Pelo contrário, é uma mente cheia, transbordante das coisas de Deus, de tal maneira que não há espaço para aquilo que contamina. Jesus nos ensinou esta verdade em Mateus 12, versículos 43 a 45, quando falou sobre o espírito imundo que sai de um homem e, não encontrando repouso, retorna para encontrar a casa vazia, varrida e adornada. Então traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. O fim daquele homem torna-se pior do que o princípio. A lição é clara. Não basta expulsar o mal. É preciso encher o espaço com o bem. Você não pode simplesmente tentar parar de pensar em coisas erradas. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais aquilo ocupa sua mente. É como se eu lhe dissesse agora, não pense em um elefante rosa. O que imediatamente veio à sua mente? Exatamente. A estratégia eficaz não é lutar contra os pensamentos ruins diretamente, mas substituí-los deliberadamente por pensamentos santos. Quando um pensamento de luxúria tentar se estabelecer, não lute diretamente contra ele. Em vez disso, comece imediatamente a meditar em um salmo que você memorizou. Comece a louvar a Deus em seu coração. Ore por alguém que está necessitado. Redirecione ativamente sua mente para algo puro e santo. Esta é a estratégia de substituição que Cristo nos ensinou. A pureza mental também está intimamente ligada à nossa vida física. Não podemos separar o corpo da alma como se fossem entidades completamente independentes. O que fazemos com nosso corpo afeta nossa mente, e o que cultivamos em nossa mente afeta nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, Paulo nos lembra: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Cuide bem do seu templo físico. Durma adequadamente, pois a privação de sono afeta drasticamente nossa capacidade de resistir às tentações mentais. Alimente-se de forma saudável, porque o que você coloca em seu corpo influencia seu estado mental e emocional. Exercite-se regularmente, pois a atividade física libera substâncias que promovem o bem-estar mental e ajudam a dissipar a ansiedade e a tensão. Há também uma dimensão de guerra espiritual que não podemos ignorar. Paulo nos adverte em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo de nossas almas não é passivo. Ele está ativamente trabalhando para contaminar nossa mente, para plantar sementes de dúvida, medo, luxúria, ódio e toda sorte de pensamentos destrutivos. Mas Cristo já venceu essa batalha no Calvário. Nós lutamos não para obter vitória, mas a partir da vitória que Cristo já conquistou. Nossa posição é de autoridade, não de derrota. Use o nome de Jesus com autoridade quando os ataques mentais vierem. Declare a palavra de Deus sobre sua mente. Vista-se diariamente com a armadura completa de Deus descrita em Efésios 6. O capacete da salvação protege especificamente nossa mente. Tome posse desta proteção pela fé. Você não está indefeso nesta batalha. Outra verdade crucial que precisamos compreender é que a transformação mental produz frutos visíveis em nossa vida. Uma mente renovada resulta em ações transformadas.
Seus relacionamentos melhoram porque você não está mais preso em padrões de pensamentos destrutivos. Sua produtividade aumenta porque sua mente está clara e focada. Sua paz interior cresce porque você não está mais sendo bombardeado por pensamentos ansiosos e temerosos. As pessoas ao seu redor começarão a notar a diferença. Haverá uma luz em seus olhos, uma paz em seu semblante, uma graça em suas palavras que só podem vir de alguém cuja mente está sendo renovada pelo Espírito Santo. Você se tornará uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens, como Paulo descreve em 2 Coríntios 3, versículo 2. Seus filhos, se você os tem, serão os maiores beneficiários desta transformação. Eles aprenderão pelo exemplo o que significa ter uma mente guardada e protegida. Eles verão em você não uma perfeição inatingível, mas uma busca sincera pela santidade. E quando você tropeçar e tiver que pedir perdão, eles aprenderão também sobre humildade e arrependimento genuíno. Seu cônjuge experimentará o reflexo de uma mente pura em seu relacionamento. Haverá mais paciência, mais compreensão, mais amor genuíno, porque uma mente livre das contaminações do mundo é capaz de amar com o amor de Cristo. Os pensamentos de crítica constante darão lugar a pensamentos de gratidão. As suspeitas infundadas serão substituídas pela confiança edificante. Até mesmo sua vida profissional será impactada. Uma mente clara e pura é mais criativa, mais produtiva, mais capaz de resolver problemas complexos. Você se tornará um colaborador mais valioso, um líder mais eficaz, porque sua mente não está sendo drenada por conflitos internos e pensamentos destrutivos. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas o início de uma nova jornada para você. Estes 10 passos que Cristo nos ensinou não são apenas teoria bonita para ser admirada, são verdades práticas para serem vividas diariamente. Comece hoje mesmo a aplicá-los em sua vida. Não espere até estar pronto, porque nunca nos sentiremos completamente prontos. Dê o primeiro passo em fé, confiando que o Senhor o capacitará a cada dia. Agradeço de coração por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Sei que Deus falou profundamente ao seu coração. Se esta mensagem abençoou sua vida, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que fortalecerá sua caminhada espiritual. Deixe seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta verdade e comente abaixo como Deus tem trabalhado em sua mente. Não se esqueça de conferir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Este material será uma bênção poderosa em sua jornada de transformação. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois cada um deles foi preparado com oração para edificar sua vida. Que o Senhor abençoe abundantemente sua mente e seu coração. Amém.